Salve, salve galera, aqui é Theo Hayashi com mais um podcast do Theo pra você. E hoje, como é de praxe toda segunda-feira, nós temos conteúdos frescos sobre liderança. É isso aí, vou trazer hoje para você princípios de liderança. Vou trazer também para você aqui algumas verdades que vão te encorajar espiritualmente falando. No final de tudo, o meu desejo aqui no nosso podcast é que essas verdades, esses conceitos que eu tô dividindo com você, venham acelerar a tua jornada rumo ao destino que Deus tem na tua vida. Você que já tá aqui com a gente toda segunda-feira, muito obrigado pela tua constância e por estar aqui nessa jornada com a gente. E você que é novo aqui, seja bem-vindo. A gente tá tentando sempre inovar e trazer aqui verdades bíblicas numa linguagem que é palatável para você dar esse gás aí, porque o que Deus espera de você é que você venha frutificar, que você venha dobrar aquilo que Ele pôs na tua mão e que você venha chegar lá aonde Ele tem para você, e esse lá é o destino dele na tua vida. No processo disso, você vai transformar a vida de muitas pessoas através do poder de Deus que está dentro de você. Você crê nisso? Eu creio, e é por isso que eu estou fazendo esse podcast e vou falar aqui sobre um trecho da Bíblia que eu tenho meditado ultimamente. Eu tenho pensado muito sobre a parábola do filho pródigo. Uma vez conversando com um pastor amigo meu, a gente falava sobre essa parábola e ele me explicava: Theo, eu acho que na verdade o título dessa parábola não devia ser a parábola do filho pródigo, mas sim a parábola do pai com dois filhos. Porque na verdade, ao longo do discorrer da parábola, você vê o contraste entre um filho que teve uma atitude de órfão e um outro filho que teve então uma revelação da sua filiação. No início da história, você tem então um filho rebelde, o mais novo, que sai de casa, pede a herança antecipadamente e vai torrar a herança em festa e na farra da vida. E ao longo do processo que os amigos vão indo embora porque o dinheiro foi se acabando, ele chega num lugar, ou como eu gosto de falar, do momento eureka. Aquele momento de revelação, onde a luz se acende e o cara saca: eu posso voltar para casa do meu pai e simplesmente serei um servo. É melhor ser um servo na casa do meu pai do que ser aqui esse filho pródigo longe do meu pai. Então ele faz o caminho de volta. E chegando na casa do pai dele, ele é encontrado por seu pai e ali ele tem como se consagrado a sua filiação. Então ele entra na revelação que ele é um filho, ele não é só um servo, ele não é só um filho pródigo rebelde, agora ele é um filho completamente aceito. E dentro da casa do pai, tinha o outro irmão dele, o irmão mais velho, que nunca foi embora, mas que nunca entrou na revelação que o irmão mais novo dele acabou de entrar. Esse cara que nunca saiu de casa, foi fiel a Deus, ainda carregava dentro dele uma mentalidade de orfandade. E daí eu comecei a entender o processo de como Deus trata nós como filhos dele. Que por mais você sendo filho de Deus, você tem uma jornada. E assim como eu também estou nessa jornada de ter a minha mente renovada para eu entrar então numa revelação maior da minha filiação com Deus. E eu vejo que quanto mais eu entendo a paternidade de Deus, eu vejo que eu tinha muitos conceitos de orfandade que estão sendo expelidos da minha mente e do meu coração. E hoje o meu desejo é que você venha começar a entender o contraste de um filho que teve a revelação na filiação e um filho que ainda não abriu mão da mentalidade de órfão. Então eu vou falar aqui sobre o filho e o órfão. E como que o filho lida com os processos, os alinhamentos, as correções de Deus através de líderes que Deus põe em nossas vidas, versus o órfão lidando nessas mesmas circunstâncias. Para começar, o filho, ele paga para ser corrigido. Então saca só, o filho, ele paga para ser corrigido, ao passo que o órfão pune e faz você pagar quando ele é corrigido. O filho, ele entende então a correção como um investimento. E é por isso que os filhos pagam para ser corrigidos, porque ele entende: esse alinhamento aqui vai me render dividendos ao longo prazo. Lá na frente eu vou ter muito mais valor e vou ter um resultado disso muito maior, porque eu me submeti a essa correção. Agora, em contraste, você tem um órfão que vai fazer você pagar. Se você for o líder que Deus incumbiu sobre a vida dele, você vai ser punido por ter corrigido a ele. Os órfãos são aqueles lá que são, sabe, sensíveis demais, são um pouco melindrosos,
sempre levam pessoalmente, porque ainda não tiveram a identidade deles consolidadas em quem eles são em Deus. Agora, já os filhos, eles entendem que elogios são baratos, alinhamento e correção, aí sim, isso é valioso. Ele então fala, por favor, eu quero correção, alinhamento, os elogios eu agradeço, mas eu não preciso deles. Quando você começa a entender a mentalidade do filho, você vai entender que Jesus tratou da mesma maneira com Pedro. Jesus, que era esse líder incumbido por Deus a tratar a vida de Pedro, Jesus via em Pedro algo muito precioso e valioso. E por isso que a correção que Jesus trazia na vida de Pedro sempre foi um investimento. Jesus, ele foi duro com Pedro. Se você lembra da narrativa lá dos evangelhos, você lembra que muitas vezes Jesus corrigia Pedro de uma maneira até bem dura. Mas por que ele foi duro com Pedro? Porque Jesus sempre quis construir alguma coisa sobre ele. E é isso que nós vemos lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18, quando Jesus diz sobre esta rocha, Petros, eu construirei a minha eclesia. Quando não se tem correção, aí sim é o motivo de preocupação. Quando não se tem esse alinhamento, aí sim é motivo de você começar a questionar quais são os planos futuros para mim. Por quê? Só é corrigido quem é incluído nos planos futuros. Então, contanto que há correção da parte de Deus ou das pessoas que Deus põe na tua vida, contanto que existe alinhamento e exortação deles para você, sabe de uma coisa? Ainda existem planos de Deus para você. Porém, o órfão, quando ele é corrigido, ele vai punir o líder, vai punir o pai, porque ele não tem o entendimento que a correção é a prova de planos futuros. E sabe o que acontece na sequência? É que eventualmente, quando o líder tenta corrigir o órfão, e o órfão insiste em ficar punindo ele por estar corrigindo, rejeitando o alinhamento, o líder naturalmente começa a se desviar de ter que alinhar. Ele começa a dar a volta no órfão, sabe por quê? Sempre tem um garoto de 20 e poucos anos com fome na fila, disposto a ser investido. E naturalmente, o órfão então perde a sua vez. Isso ao mesmo tempo que é forte, me traz temor, porque eu não quero ser esse órfão, eu quero ser esse filho que abraça os processos de Deus para não deixar de passar pela poda, porque a poda é o sinal que ele ainda vê em mim o potencial de frutificação. Deus te abençoe e até a próxima.